com Tarde Show e agora, como todas as quintas-feiras, é hora do nosso quadro Falando Sério. O tema de hoje é Não sou casado, não somos casados, apenas moramos juntos. Será que seria um teste prático? Para falar sobre isso, eu recebo aqui esse casal muito bacana, que é a Amanda de Campos, que está aqui, e o Santiago Carvalho Torralvo, que é arquiteto, também está aqui comigo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bom. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E a nossa psicóloga Lorena Araújo. Tudo bem, Lorena? Tudo ótimo, Marcela. Vamos falar então sobre esse assunto que, inclusive, é um assunto muito comum hoje em dia, né, Lorena? As pessoas pensam muito sobre esse assunto, se deve casar, se não deve casar, se morar junto é um teste, né? Para quem não quer subir no altar assim tão rápido, precocemente, né, Lorena? Sim. Mas antes da gente debater, como sempre, temos um VT sobre esse assunto. Dá só uma olhada. Casar, morar junto ou comprar uma bicicleta. O namoro está bom demais. É tanto amor que parece não caber dentro do peito. Vocês se olham nos olhos e concluem que chegou a hora de dar mais um passo no relacionamento. Morar juntos. Vão dormir abraçados toda noite, cuidar um do outro e dividir o mesmo teto. Por outro lado, enfrentarão obstáculos como a convivência diária e a rotina. Nessa hora, é normal sentir um friozinho na barriga. Mas afinal, qual a diferença entre casar e morar junto? Quais são os prós e os contras de juntar as escovas de dentes antes de subir ao altar? Será que esse teste prático pode substituir uma assinatura no papel? E para começar o bate-papo, quero saber do casal, né? Melhor do que ninguém para falar sobre esse assunto. Da onde que surgiu a ideia? Vocês moram juntos, são noivos, né? Sim. Da onde que surgiu a ideia aí de juntar os trapinhos? A ideia dele, é melhor ele falar. Ele, então fala, Santiago. Não, na verdade a ideia surgiu de uma forma um pouco que natural, né? Porque quando a gente começou a ficar junto, antes da gente realmente ficar junto, a gente já se conhecia como amigos, então já tinha uma certa intimidade, tinha uma amizade, né? E quando a gente começou a namorar, foi uma coisa de grudar e não largar mais, né? Nesse próprio VT fala, o namoro parece que tá tão bom que vocês sentem a necessidade de ficar mais tempo junto, né? Sim, uma coisa a gente acabava ficando o dia inteiro, quando tava livre, junto, né? E a gente dormia junto todo dia. A gente, um na casa do outro. Desde que a gente começou a namorar, a gente dormiu uma noite separados, não foi? Mais ou menos. Desde o dia que ele me pediu em namoro, a gente dormiu uma noite separado. Então, ou seja, não teve nem a primeira fase, já foi logo pros finalmente, então, já estavam juntos assim. Sim, aí o que acontece? Tanto na casa dela quanto em casa, a gente tinha liberdade de levar para dormir, né? A família já também, sim, né? Normal. Dia de semana, nunca teve problema com isso, né? Tá. Então, assim, eu já tinha um apartamento que eu já tinha comprado. Na verdade, eu não tinha mobiliado, não tinha feito nada ainda, porque eu não tinha certeza se eu ia continuar morando em Mogi. Eu tinha uns planos de ir para São Paulo para trabalhar, né? E... Ou seja, você já tinha uma base aí, já tinha meio caminho andado, né, Amanda? Sim, com certeza. Aconteceu tudo de forma natural, porque algumas arestas já estavam traçadas, né? Tá. Então, o que acontece? Quando a gente começou a namorar, então isso foi um empurrãozinho para que eu tivesse consciência de, não, vou preparar meu apartamento, né? E como a gente já estava nessa questão de dormir junto todo dia, né? Vocês queriam um cantinho para vocês. Exatamente, assim. Apesar de já ter em casa, né? Ter espaço na casa dos meus pais, né? Mas não é a mesma coisa do que um canto só pra gente, né? Perfeito. Então eu mobilei o apartamento e... da forma como eu fosse morar sozinho, eu tô saindo da casa dos meus pais, e ela veio junto, né? Eu convidei ela pra vir junto. Ela veio junto? Foi junto. Aí você se agregou. Me agreguei um pouquinho. Vocês estão quanto tempo juntos? 1 ano e 1 mês. E noivos? Desde o dia 22 de dezembro. Do ano passado. Perfeito. Lorena, vamos explicar então pro pessoal de casa qual a diferença disso que eles estão vivendo, desse morar juntos, para um casamento? A diferença é social, né? Tá. Na verdade, o casamento, ele é uma herança que a gente tem, né, de costumes, que ele está influenciado por uma constituição religiosa muito forte. Tanto que em países diferentes isso é feito de uma forma bem diferente. Então agora você vai me perguntar se tem uma diferença do que eles estão... Na prática? Na prática, não. Eles estão dividindo um teto,
ajudando o outro, né? Um sendo companheiro do outro. E aí a questão do casamento, né? Papel passado ou na igreja, vai depender mais deles, né? Tem gente que decide se casar mesmo de papel passado depois de muitos anos morando junto. Tem gente que exige isso, né? Tem gente que sonha com isso, que exige. Que, não, sai daqui, só sai casada, né? E muito bem casada. Tem mulher que é assim. Que depende da constituição familiar, da história da pessoa, dos desejos dela, né? Então, para eles estão vivendo como um momento que eles acham que é certo, estão satisfeitos, estão felizes assim. Isso. Então, emocionalmente, é um casamento. Então, agora eu quero saber da Amanda. Amanda, olha só, as mulheres, como eu disse, muitas mulheres sonham em entrar na igreja de véu, de grinalda, subir no altar, fazer toda a cerimônia, assinar o papel. Você não acha que o fato de você não ter se casado até hoje pode significar um certo descompromisso? Não estou te julgando, eu estou fazendo uma pergunta. Porque eu sei que tem mulheres que pensam assim, se ele não quer casar comigo, ele não quer nada comigo, entendeu? Se ele não quer nada comigo, então pra que eu tô com ele? Eu sei que tem mulheres que pensam assim, então quero saber de você. Então, é que, na verdade, para começar, eu nunca sonhei casar. Nunca foi uma coisa que eu sempre quis. Eu queria ter filho. Eu sempre falei que eu queria ter filho. Não importa se fosse adotado, inseminação artificial, mas casar foi uma coisa que eu nunca sonhei. Tá. Como ele já disse, aconteceu tudo de forma muito natural. Na verdade, a gente começou a namorar em março e a gente já estava morando junto em setembro. Então, na verdade, as coisas aconteceram muito rápido. Em menos de um ano de namoro, a gente já estava noivo. E já estava morando junto, já tinha tudo nosso junto. Tá. Eu acho que, na verdade, é até um pouco de decisão minha também o casamento não acontecer agora. Pra gente esperar, eu tô no começo da minha faculdade, eu ainda tenho muita coisa pra passar. Não que eu não acredite, mas que vai ser muito mais legal quando a gente for casar, a gente casar de verdade mesmo. Casar com o corpo e com a alma. Não só casar, por assinar um papel. Minha mãe fica louca com isso, mãe. Porque ela acha que tem que casar. Ela não queria que eu morasse junto antes de casar, assim. Porque pra minha família é uma coisa mais difícil de aceitar. Exatamente. Para algumas famílias aí, tem um pensamento, né? Esse é um pensamento moderno, creio eu. Um pensamento mais antigo é esse, do matrimônio e tal. Apesar que muitas pessoas atualmente têm o matrimônio como um objetivo de vida, né? Muitas mulheres e homens também. No caso aí, a iniciativa foi da Amanda, digamos assim. Você acha que isso podia ser encarado como uma falta de compromisso? Não por você, Santiago. Pelos homens também, por alguém que esteja vivendo uma situação como essa. Você acha que se a pessoa se recusa a casar, mas quer morar junto, quer dizer que ela não quer um compromisso, mas quer estar junto, entende? Entendo. Ela não quer assumir, ela tem medo de assumir um compromisso, não quer se prender. Entendo, não necessariamente. Tá? Pode ser o momento da pessoa, como ela explicou que é o momento dela. E isso não significa que a pessoa não queira o compromisso e esteja fugindo. Tá. Como é que você vai saber isso? Na sua relação com a pessoa. Você vai sentir isso. Né? Então, isso tem que ser bem conversado entre os dois. Cada um saber o que o outro espera. E o casamento, ele costuma estar muito vinculado à segurança, historicamente, né? Então... tem gente que... Eu vejo como segurança também. Tem gente que vê como prisão, né? Casamento, porque você briga... Hoje em dia, por exemplo, vocês brigam, cada um vai pro seu canto, já teve uma briga assim que, pegou as coisas e saiu andando, ou não? Porque eu sei que casamento brigou, casamento, você... É melhor até, porque você se obriga a resolver. Exatamente, né? Não tem como você deixar pra trás. Né? Ele então faz vocês muito vivem isso. Casamento mesmo. Sim. Como um matrimônio. Não tem como você fugir, né? Falar, não. Até eu tenho uma mania de querer mais. Daqui a pouco a gente conversa. E ele não, ele fala, não, vamos conversar agora, vamos resolver agora. Eu não vou dormir brigado, eu não vou passar meia hora brigada, a gente vai resolver agora. E é muito melhor isso, é muito melhor. Então vocês aprendem um com o outro, né? Eu falo pra ela. A desvantagem é você não ter, de repente, aquele seu fôlego momentâneo, né? Na hora que você terminou a discussão, você precisa ficar sozinho e, de repente, esse ficar sozinho não é simplesmente ficar num quarto sozinho. É você se sentir longe, né? Se sentir livre. E, às vezes, isso acaba afastando, né? E você tá dentro do apartamento, ou seja, você sabe que você não vai pegar e sair do apartamento e ir pra rua. Eu acho que não é uma atitude legal. Tá. E então isso acaba que você tem que administrar a situação na qual você está, que é continuar com a pessoa, mesmo com aquele fervo, né? E a vantagem que eu acho é porque, assim, se você sai de cabeça quente, você está dando espaço para os seus pensamentos te consumirem e aquilo já vai começar a criar alguma coisa
que talvez não seja verdade. Com certeza. Né? Então, ou então, vamos supor, você vai conversar com uma pessoa que te dá conselhos errados, enfim. Eu acho que fica uma folga para coisa errada acontecer. Assim, é verdade. Então, ele encara isso como um compromisso de verdade. Isso é muito interessante mostrar para o pessoal de casa que não é porque eles não são casados, assim, propriamente ditos, mas vocês têm um compromisso forte, vocês têm um compromisso um com o outro, isso é importantíssimo. E moram juntos, né? Não tem que ser devidamente casados, mas vivem como um casamento. Muito interessante, né, Lorena? Você quer falar alguma coisa? Sim, o que ele está falando é uma experiência de crescimento, de maturidade também, né? Então, essa Vocês experiência acham, que... Pode continuar, depois eu pergunto. Não, só isso, que a experiência está proporcionando isso para eles. O relacionamento de vocês amadureceu depois de tudo isso? Muito. Com certeza. Com certeza a gente consegue matar no peito muita bola que tem casal que não consegue, né? Por justamente, causa dessa união. Já passamos por N situações que qualquer casal pode passar, só que de repente com a gente tem uma certa intensidade ou ele toma uma outra visão, porque você já sabe que você não pode chutar o pau da barraca a qualquer hora, entendeu? Porque senão vira bagunça, né? Você pensa duas vezes. Exatamente. Então você cria uma paciência, você cria uma força de argumento, porque você sabe que gritar não adianta, você tem que argumentar e convencer. Relacionamento bem maduro, né? Exatamente. Então eu falo para ela que é muito bom, né, essa questão de a gente estar nessa situação de morar junto, mesmo novos, porque a gente está enfrentando os próprios demônios sozinhos, entendeu? E com certeza não tem ninguém que venha de fora e consiga influenciar, né? Que bom. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 21. Você? Eu faço 27 mês que vem. Legal, muito interessante, gostei. Agora, assim, a gente está falando da parte boa, né? Mas e a parte ruim de se morar sozinho? Não parte ruim, mas os prós e os contras. O que mudou na vida de vocês em relação à privacidade, em relação a espaço, a tempo? Vocês conseguem conciliar isso bem? Ou tem algo aí que obviamente, casamento, você tem que lidar com a parte boa, com a parte ruim, né? É como um mar, que você tem lá 2 barquinhos, um do ladinho do outro, você tem que ir navegando, não importa se tem tempestade ou se não tem, você tem que estar lá sempre um do lado do outro. E as partes aí, e a parte da privacidade? Como é que vocês lidam com isso? De conviver no mesmo teto? Eu acho que a gente não sofreu muito com isso, porque desde o início do namoro a gente já... Eu não liguei dele roubar a minha privacidade, nem ele deu roubar a privacidade dele. Muita coisa que às vezes até ela pode xingar por ser psicóloga, que as pessoas falam, por exemplo, compartilhar a senha de Facebook. Eu não vejo problema nenhum. Ele tem a minha senha desde que a gente começou a namorar. Quando a gente começou a ficar, eu mexia no celular dele e esquecia o meu Facebook ligado. Ele já tinha acesso, porque eu vivia esquecendo. Entendi. E ele também já vivia largando as coisas abertas no meu iPad, nas minhas coisas. Então eu nunca tive problema com isso. Lorena, você acha que o fato das pessoas aí terem vários casamentos repentinos, casamentos precoces, é isso que ocasiona os divórcios? Porque a gente vê tantos e tantos casamentos que começam e terminam, e é divórcio para cá, é divórcio para lá. Você acha que, de repente, isso que eles estão vivendo seria algo favorável, benéfico, antes de um casamento? Isso é legal porque um conhece... Então, é legal porque um conhece o outro, né? Tem um tempo maior. Só que isso daí depende muito da pessoa, né? Normalmente, quando você casa e já se divorcia assim muito rápido, existe uma grande probabilidade de você ter casado com alguma coisa que existia mais dentro de você, que era só você que estava enxergando no outro, né? Então... Você acha que algumas pessoas que optam por esse tipo de situação não se casar e não se prender, é por medo do temido divórcio? Olha, de ser rejeitado? Não necessariamente. Pode ser que seja por isso, que a pessoa queira ter uma experiência, só que mesmo assim, se ela já está entrando com esse medo no relacionamento, vai ser um perfil diferente do deles, entendeu? Eles estão entrando, como você mesma disse, com compromisso, com maturidade, estão transformando isso num crescimento para os dois. Então, se a pessoa já entra com medo do divórcio, ela já nem acredita que aquilo vai dar certo. Entendi, mas não necessariamente um casamento que comece cedo, ele tenha que terminar. Não. É possível que a pessoa consiga construir um matrimônio aí no cotidiano, na convivência. Na verdade, ele vai ser construído dessa forma, né? Perfeito. Vocês fazem planos juntos, assim? Vocês se imaginam daqui 10, 20, 30 anos juntos? Demais. Com certeza, né? A gente brinca bastante, né?
Que medo, meu pai. A gente já fala dos filhos. Não, pessoal. Não, é porque assim, na verdade, de minha parte, né? Quando eu comecei a namorar com a Amanda, foi uma questão minha de que eu já estava um bom tempo solteiro e eu tinha tomado uma decisão que, se eu não tivesse realmente intenção daquilo dar certo de verdade... Você não ia namorar? Eu não ia entrar. Então, assim, se fosse um sentimento que eu tivesse por ela que não botasse isso nessa confiança em mim, não, eu vou acabar ficando com ela há pouco tempo, né, não teria iniciado. Então, quando se iniciou, é a questão que eu apostei, assim, as minhas confianças, e uma vez que eu fiz isso, né, eu não posso ir contra, nem de forma de pensamento, né? Com certeza. Apesar de todas as coisas que a gente vai encontrando durante, eu imagino que a gente só consegue passar por aquilo estando naquela situação, né? Então, com certeza. Não tem como você é legal fugir. Porque assim, você estava numa situação, numa zona de conforto, de tranquilidade. Você não estava em busca de uma pessoa para se casar e tal. Não, a gente acabou ficando de uma forma bem engraçada também. Foi uma carona que eu dei para ela, para São Paulo. Foi uma entrevista de emprego, ela tinha aula. Aí ficamos juntos o dia inteiro. Aí a coisa engatou de uma vez só, né? Então... E para você também faz planos, então? Sim, com certeza. Demais. A nossa vida já está toda escrita, assim, toda planejada praticamente. Legal. Tudo que a gente vai fazer. E assim, a gente procura fazer alguns planos ou brincar, né, de sonhar, porque acaba se tornando uma meta, aquilo motiva uma ação. Então, quer dizer, você meio que se autoestimula, tá, né? Então, se você não tiver um sonho, uma viagem, ou uma casa, ou um filho que você quer ter, isso realmente não adianta, você não vai se empenhar em ganhar mais dinheiro, em subir profissionalmente, entendeu? Isso é uma coisa bem importante. Ele fala bem, né, gente? Eu tô quase aqui assim. Ele fala bem pra caramba. O que ele tá falando é bem importante, que são os objetivos, né? Que uma das coisas que mantém um casamento, uma união, são os objetivos em comum. Vocês têm que estar caminhando para o mesmo lugar. Se tá cada um indo para um canto, você não vai conseguir construir uma coisa junto. É verdade. O primeiro objetivo que a gente falou ia ser o nosso cachorro. Foi logo no começo do namoro. O quê? O primeiro. É que tem aquela historinha de o casal comprou o cachorro de ter um filho, foi pro né? vinagre. Porque todo mundo fala que antes de ter o filho você tem que comprar um cachorro pra fazer o teste. E realmente é. E quando a gente Apesar de ser um começou a animalzinho, namorar, tem aquela coisa de agora é sua vez. e quando a gente você não começou a olhou. namorar, ele me mostrou a foto desse cachorro e eu fiquei apaixonada, porque eu nunca tinha Então visto. vocês estão testando tudo. Sim, agora já tá Na com o prática. cachorro. E a família? Vamos falar da família. Como é que fica a família nisso tudo? Elas intervêm em algum momento? Gostam de se intrometer, de dar opinião? Como é que funciona Eu acho isso? que isso- Aceitam tranquilamente? Não, assim, aceitar eles aceitam, né? Não tem ninguém que Tem uma sabe? boa convivência, então, as duas Sim, famílias. sim. Por mais Agora- que alguns deles até achassem, tipo, não é a hora, em nenhum momento deixaram de apoiar. Por exemplo, a minha mãe falou, acho que não é a hora. Quando a gente mudou, ela foi lá, comprou um enxoval, nananã. Então, em nenhum momento ela deixou de apoiar. Entendi. Em nenhum momento. E os pais dele, por mais que às vezes falassem, nossa, será que não é cedo? Apoiaram muito também, incentivaram Não, meus muito a pais, gente. Assim, foram vários, foram vários apoios, né, dos meus pais que realmente fez a gente caminhar, né, ao Porque ponto que a gente senão tá. talvez a gente não estaria hoje onde a gente está sem estaria, a ajuda dos pais deles. estaria com um relacionamento mais normal, digamos assim, Entendi. né? Cada um na casa dos pais e não estaria num nível, num Entendi. patamar que a gente conseguir alcançar, né? Lorena, você acha que esse tipo de maturidade aí, mental e em questão de relacionamento também vem de genética da família, por convivência, por experiência com a própria família? Isso- Deles, digo assim, de pai, de mãe, de convívio com os próprios pais? Sim, isso é embasado na criação, Na no criação. seu desenvolvimento, né? Então, os modelos foram fundados na família, né? Sim. E eles estão colocando uma coisa que é legal, que o casal tem que construir um espaço do casal. Que tem onde a família de origem de cada um vai se conectar ali, vai se relacionar, só que tem que ter o espaço do casal também. Então eles estão pontuando isso, sabe? Que eles conseguiram separar. Porque às vezes você está tão ligado à sua família de origem que você não consegue construir um espaço no casamento, que é uma coisa que acontece às Tem vezes. que ter um espaço para si próprio também?
Tem que ter a individualidade de cada um, que aí cada um vai colocando no meio do caminho o quanto precisa. Um equilíbrio. Você acha que assim, de repente aqueles casais, não sei se é o caso de vocês, mas que não se desgrudam por nada nesse mundo, prejudica? Olha, a gente não se desgruda simplesmente porque a gente não quer. Então, não é uma coisa que... eu preciso fazer com ela. Mas você não acha que isso daqui uns 5 anos vai pesar? Não, eu acho que daqui 5 anos esse grude vai mudar, ele vai amadurecer, ou não sei, ou ele vai simplesmente alterar o comportamento, né? Então, a gente cada um tem um momento também sozinho. Vou sair só com meus amigos, ela com amigas... Ou tá em casa, o outro não tá, chega amigo. Então, quer dizer, a gente acaba encaixando sem querer a rotina, né, na rotina. Né? Por exemplo, ela tem aula todos os dias de noite. Eu não tenho nada para fazer de noite. Então, eu fico em casa, sozinho, vejo o que eu quero na TV, faço o que eu quiser. Se eu quiser sair para um bar, eu vou, entendeu? Então, esse é o meu momento. Em contrapartida, enquanto eu estou trabalhando, ela tá a maior parte do tempo em casa estudando, então ela também tem o momento dela, então... E vai amiga minha em casa, quando eu tô sozinha em casa, vai os amigos dele em casa à noite. Vocês conciliam tudo, Eu virei amiguinha homem das meninas, porque eles vão lá em casa e tá eu sentada com 15 machos em volta, assistindo UFC e falando de mulher, e eu ouvindo a fofocanhada da mulherada. Não, e aí ela começa a entrar junto. Então, assim, até a gente, tem horas que a gente se confunde, começa a falar um com o outro, assim, não, peraí, você continua sendo a minha namorada, não posso te considerar tão amiga assim, né? Entendi. Tem um espaço, então, mas para quem tá sofrendo aí com a parte da privacidade, com a parte do matrimônio, no sentido de estar o tempo todo com a pessoa, de ter uma convivência, assim, exacerbada, é interessante que a pessoa construa um limite nisso também, né, Lorena? É importante que ela construa uma relação que ela pode colocar o que está incomodando e junto estabelecer como é que eles conseguem fazer um caminho para todo mundo ficar tranquilo e feliz, entendeu? Porque às vezes a pessoa não consegue nem chegar e falar, poxa, eu estou precisando de um pouquinho de privacidade. Então esse relacionamento já está com uma dificuldade anterior que é da comunicação. Perfeito. A gente tem a opinião das pessoas da rua, nossa produção foi até as ruas para saber a opinião das pessoas. Vamos dar uma olhada? Vamos ver? Agora para você. Bom, a questão de morar junto e apesar de namorar é bom, que a gente fica junto todo o tempo, se diverte, sai para todo quanto é lugar, tem a segurança do relacionamento, é super tranquilo, não tem problema nenhum. Isso tanto da minha parte quanto da parte dela. Agora, o lado dela já não sei muito, né? Não, é bom sim, é bom. A gente tem segurança, estamos juntos o tempo todo, mas sem aquela coisa chata de estar casado mesmo, né? É bom, muito bom. Bom, em relação a tá junto, mas não morar junto, é uma questão meio complicada. Pega bastante em questão de privacidade, de liberdade ou não. No meu caso, tipo, como a gente não mora junto, mas a gente tem filho, então assim, a gente tem um relacionamento bom. Pretendemos logo mais pra frente casar também, se Deus quiser, constituir uma família assim, morando junto, tudo certinho. Dar uma boa criação para os filhos. Em relação a trabalho, como no caso dele, ele já chegou a trabalhar à noite também, então assim, é uma questão meio complicada e muito delicada para se falar, né, perante, assim, na frente das câmeras. Aí no caso você fala agora, amor. Eu concordo com ela também, é difícil a gente ter um filho já e não morar junto. Pretendo casar com ela também o mais breve possível. Bom, eu acho que esse negócio de casamento ou namoro e morar junto, eu acho que é indiferente, porque o que importa mesmo é o amor entre duas pessoas, né? Eu conheço muitos casais aí que estão há muito tempo aí, não são casados nem na igreja, nem no civil e se dão tão bem. Acho que o importante é a fé, o amor, enfim, é o que um sente pelo outro. É isso aí, muito legal. Acho que tendo respeito, tendo um compromisso, independente do que quer que seja, qual tipo de compromisso, mas tendo aí um respeito um pelo outro, um compromisso do que está sendo feito, os dois têm que ter consciência, né, Lorena? Não adianta uma pessoa ter o compromisso e achar que está lá e o outro já não tem. De ambas as partes isso tem que vir, né, Lorena? Sim. Legal, isso vem dos dois. Tem um casal 20 aqui. Daqui a pouco vão mandar o convite de casamento aqui no Tarde Show. Você já tem planos aí para quando se casar? Daqui 2 anos. 2 anos, por quê?
Assim, foi um número que veio à cabeça de um período que seria uma parte de experiência, entendeu? Acho que, digamos que, na minha forma de pensar, não tem que ter 5, 10, que nem o pessoal costuma imaginar. Se for daqui um mês, quem fosse, quem né? sabe? Mas é porque também tem a questão da faculdade, então acredito que nesse período ela já vai estar... né, digamos, com emprego na área já, no escritório, já vai estar assim com a vida dela estruturada e, só falta casar mesmo, né? Então, não atropelar, né? Apesar de estar rápido, né? Quando eu estiver estruturada na profissão, isso. Os dois certinhos. Porque casar é só assinar um papel, né? E fazer a festa. E aí você convida a gente. Lorena, muito legal, eu adorei esse casal, né? Eu também. Combinam pra caramba. Muito legal, mas para as pessoas que não estão passando por uma fase tão boa, como eu sempre digo, Lorena está aqui para ajudar, né, Lorena? Como que as pessoas fazem para entrar em contato? Podem ligar para o consultório 2832-3676. Mas então, o resultado desse bate-papo é que é uma experiência positiva, né? A gente pode se dizer assim, né, Lorena? Você tem contato com pessoas que passam por isso? Sim, durante bastante tempo eu atendi em São Paulo, na USP, especificamente essa área de casal. E então acontece de tudo. Às vezes chega casal com 60 anos para fazer terapia. Ah, é? Sim. Depois de muito tempo de casal? Depois de muito tempo. Falou, nossa, peraí. Às vezes uma falha lá no comecinho, né? Que... São coisas que vão acontecendo com o tempo, ou em algum momento surge alguma coisa que gera insatisfação. Acho que tem que ter paciência, né? Primeiro de tudo, paciência, a hora chega para todo mundo. Né, Lorena? É isso aí, gente. Muito obrigada. Muita sorte para você. Nem sei se eu preciso desejar, mas vou desejar sorte ao casal. É sempre bom, mais. É sempre bom, né? É. Ótimo. Obrigada, gente. E esse foi o nosso bate-papo sobre relacionamento, sobre matrimônio, morar ou não morar junto. Fica a pergunta para você aí de casa. E o Tarde Show continua daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Não saia daí.